Então, estamos continuando o texto do Evangelho, né, que a gente já começou. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, aqui nós vamos ter que pensar, quando ele fala, para quem ele veio. Então, quando ele coloca, fracos, sofredores e enfermos. Mas por muito tempo, a gente confundiu de que enfermidade ele falava. Penso que até os tempos de hoje a gente faz essa confusão, porque muitas vezes a gente pensa só em coisas concretas, mas vê que ele começa definindo o título dele. Eu sou médico da alma. Então, o foco de trabalho do Evangelho é curar a nossa alma, especialmente tratando do nosso sentimento. Isso, consequentemente, me traz equilíbrio físico. É a consequência. Só que, muito distraídos, a gente faz o caminho inverso. Eu cobro uma cura do corpo, imaginando que com isso eu vou conquistar a cura da alma. Então, todos nós conhecemos que cada vez que ele fazia uma cura física, ele fazia uma recomendação. Vá, não peques mais, para que mal pior não suceda. Avisando que qualquer cura do corpo era bem transitória, porque o foco era a cura da alma. Então, toda vez que a gente pensa no Evangelho, a gente tem que pensar em sentimento, para que a gente consiga compreender do que ele está falando. Aí ele continua, venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Aqui a gente tem uma outra definição importante para fazer, que hoje nós vamos ter que conversar de salvação. O que é salvação? Que essa conversa é comprida, hein? Salva do quê? Ou salva de quem? E agora? Do que ele está falando? Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? O que é salvação? Ficar livre de situações, de atribulações. Do que mais ele pode nos salvar? Daqui a pouco vocês vão chamar o Chipolim Colorado, que só ele poderá nos salvar. Tá difícil. É impossível que vocês nunca pensarem em salvação. Impossível. Mas eu quero saber o que é salvação. A Eliana está fazendo uma proposta. Salvar das nossas mazelas. Mas agora nós vamos naquele nosso jogo da sinceridade. Quando a gente pensa em salvação, em que mesmo que a gente está pensando? Vê se o foco está para dentro ou se o foco está para fora. Porque isso é importante. Isso é importante, porque a minha palavra,
ela tenta traduzir aquilo que eu penso. Só que se eu ganho um tempo, eu consigo dar uma enfeitada na conversa, e aí ela fica legal. Mas agora eu preciso traduzir que quando eu penso nessa salvação, exatamente o que é que eu estou tentando comunicar ao amigo espiritual, a Jesus, pedir a Deus, que faça o quê? Porque olha só, o César falou assim, há tribulações. Então olha só, quando a gente briga com alguém e sofre, a gente tenta se salvar daquilo? De que jeito? Ó, eu mudo ou tiro a pessoa do meu caminho? Ainda tem o complemento assim, Senhor, pese o seu dedo na consciência dessa pessoa, para ela entender que sou eu que estou certa. Então, ó do que eu pedi salvação. Para fora. Se a gente enfrentar uma situação de crise financeira, vai pedir salvação? Mas qual salvação, por exemplo? A minha salvação vai ser assim. Me torne uma pessoa mais humilde, que encara o serviço duro, pesado, encara a vida, ou, Senhor, aqui é negócio bom, aqui é a proposta amiga no meu caminho, para tudo dar certo, que aí a gente resolve. E aí, a partir daí, se eu ganhar tudo isso, até prometo que eu vou lá, de vez em quando, dar uma cesta básica para alguém. Esse discurso a gente conhece também, né? Então, olha só. Penso que realmente a palavra salvação ficou fixada fora de nós por muito tempo. Depois teve uma outra confusão que vem lá da época medieval, mais ou menos. Vocês lembram o complemento que fala assim, Cordeiro de Deus, o que ele tem que fazer sozinho? Ele não tem, mas ele tem que se virar nos 30 e resolver o de todo mundo, que nós vamos sentar, esperar e ver o que ele faz com tudo isso. Porque, de novo, eu não acho que tem problema em mim. Eu acho que é aqui fora que está errado. Então, toda e qualquer mudança está fixada no externo. Então, a gente fica atribuindo coisas externas o tempo todo. E aí, a colocação do Evangelho vai ficando confusa, porque quando a gente lê, a gente vai ficando muito em dúvida. Então, olha só, eu estava aqui pensando, né, quando a Eliana falou salvar de mim mesma. Todo mundo aqui já foi criança, uns ainda são. A gente brincava de pique, não brincava? Sabe um comportamento, para não perder o jogo, eu grudo no pique e não solto por nada? Vocês conhecem? Por que será que a pessoa faz isso? O que ela não quer? Quando ela gruda num lugar e não solta. Eu não quero arriscar, eu não quero perder, eu só vou brincar se for para ganhar. Tem muitas possibilidades. Isso, de certa forma, retrata como eu funciono por dentro. Eu brinco se for para ganhar. Se não for para ganhar, eu congelo no pique. Eu prefiro não participar do que sair da zona de conforto. Eu só faço tudo igual, do mesmo jeito, ou em extrema segurança. Mas quando vem a contrariedade, a sensação é muito ruim. Que aí, depois disso, a gente conhecia uma outra brincadeira, que quando a pessoa perde, ela faz assim, dá a bola que é minha, que agora eu vou para casa. Eu não brinco se não for para ser o vitorioso. Então, a gente ri, mas são situações que moram na nossa intimidade. Eu fico bem se quem ganhar
for eu. Se ele ganhar, eu vou fazer assim. Não é justo. Eu me esforcei. Todo mundo tem sorte, mas eu vou fazer aquilo que eu fazia quando criança. E aí, quando a gente fala das nossas tendências, se eu não presto atenção, que eu já fazia isso há muito tempo, eu não entendo. A criança põe a bola embaixo do braço e vai para casa. O adulto emburra no quarto e deprime. É o mesmo comportamento. É a mesma coisa. Não brinco mais. Se for desse jeito, não é do jeito que eu estou falando que tem que ser, acabou. Eu não quero. E aí eu fico empacada naquele lugar. E aí, olha que tristeza a nós. Eu vou fazer a oração e clamar ao Senhor. Livra desses amiguinhos chatos que estão brigando comigo. Porque eles são um problema. Tira todo mundo. Eu quero outra vizinhança para brincar. Essa não serve. Assim como o país não serve, a profissão não serve, a família não serve e nada me serve. Porque eu não entendi que eu não sei brincar a brincadeira da vida. Eu quero que a vida seja adequada ao formato que eu estou exigindo. E aí, eu leio salvação e fico meio confusa do que é mesmo que Jesus está falando. Porque eu fico fazendo atribuições externas o tempo todo. Eu fico olhando e imaginando o que as pessoas fizeram e por que elas fizeram isso comigo. Mas eu não consigo avaliar por que eu faço isso diante de cada situação. Então, nós vamos ter que mudar agora, definitivamente, o sentido salvação. Então, quando eu falei do Cordeiro do Mundo, é porque isso é uma imagem muito forte, que a gente ligou ao sangue derramado e a um Cristo paralisado numa cruz. E aí a gente viu que o Evangelho não falou disso. Ele falou assim, a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. É a hora que eu sou traída, é a hora que eu sou rejeitada, é a hora que meu amigo distrai e não luta junto comigo. Então, é a hora que os relacionamentos me trazem alguma forma de estímulo que ainda dói na minha fraqueza. Foi dessa dor que ele falou que ia trabalhar no silêncio do nosso pensamento para que a gente conquistasse essa salvação. Por isso que eu falei, o texto é a sequência do anterior. Só que nós fixamos naquela imagem que é paralisada. E a gente não consegue desatrelar daquilo. Por isso é importante, cada vez que eu falo, eu entender se isso está casado exatamente com o pensamento e agora, com maior lucidez, eu avaliar se tem lógica isso que eu estou falando. Se faz algum sentido isso que eu estou colocando. Porque senão eu vou ficar repetindo uma coisa que depois eu vou avaliar e falar assim, é mesmo. Isso não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Então, eu preciso modificar. Então, vamos lá, João. Então, nós, para definir melhor, então, nós vamos falar o que ela não é. Salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação religiosa. Eu tenho religião. Bom para você. Mas eu tomo passo toda semana. Beleza, hein? Não, eu dou até palestra. Parabéns. Não é isso. Salvação não tem nada a ver com ter religião. E isso eu não posso confundir. Qual era mesmo a religião de Jesus? Então, não tinha mesmo, né? Então, não era disso que ele estava falando. Não é a mesma coisa que prosperidade material. Eu não sei exatamente por quê, ou melhor, sabemos por quê. A gente confundiu prosperidade material com ser abençoado por Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente juntou.
Então, a gente fala assim, se Deus abençoar, eu vou passar no tal do concurso e... Porque se você não passar, Ele não abençoou. Se você não conquistar o cargo X, Y, Deus não abençoou. Ah, então Ele lida com o dinheiro. Onde que a gente arrumou será essa relação? E isso a gente faz com tudo. Se Deus abençoar, vai curar de tal coisa. Se Deus abençoar, meu filho vai nascer com saúde. Por quê? Porque quando a criança nasce com um problema, ela é fora da bênção de Deus. Onde a gente arrumou isso? Gente, quando a criança nasce com um problema, tem que falar, graças a Deus, que eu sou uma pessoa tão difícil, pessoa de um limite para me tolerar. Senão não aguentava o tranco. Isso é misericórdia, é além da bênção. Mas a gente acha que é fora. Então, tem que ser extremamente cuidadoso essa construção de pensamento, porque a nossa confusão está ficando muito grande. E aí a gente volta lá no ponto. Não é uma relação próxima com Deus, porque é uma relação ainda permeada pelo medo. Eu tenho medo desse Deus que de vez em quando não abençoa algumas pessoas, sei lá por quê. Então, vamos ter cuidado, melhor não mexer com ele. Se eu tenho medo, eu não vou abrir meu coração. Então, quando a gente fala assim, mas o que é que eu penso disso? Vê que quando a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, a gente fica meio temeroso, meio sem graça de falar. Mas eu vou falar isso. Eu prefiro falar que não é isso. Eu prefiro falar que eu não tenho raiva, eu prefiro falar que eu não odeio pessoas, eu prefiro falar que eu não sou magoada. Já passou, deixei para lá. Meu estômago está quase derretendo de gastrite, de tanto nervoso. Mas já ficou para lá. Não ficou. Eu estou padecendo, mas eu não consigo falar. Isso é o que eu preciso de ajuda para corrigir, porque eu fui habituando a manter a relação de temor, porque eu aprendi que Deus abençoa uns e pune outros, mas eu não consigo entender qual é a lógica disso, e aí eu fico uma pessoa assustada. Então, nós precisamos desmontar essa relação para que a gente possa definitivamente entender esse convite. Aí o Emmanuel traduz assim, salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Então, para salvar-me, eu tenho que me salvar de mim, de todo o mal que eu sou capaz de produzir. Na minha ilusão, eu imagino que eu faço mal a algumas pessoas. A gente acha mesmo que a gente tem esse poder. O mal que eu faço só atinge a outra pessoa se dentro da lei de Deus ela ainda tem algo a reparar com esta situação. Então, eu nunca sei se o que eu faço atinge ou não a outra pessoa. Não sou eu que mando nessa parte. A única certeza que eu tenho é que o mal que eu faço me faz muito mal, independente do que a outra pessoa passou ou não por isso. Porque se ela usar o mal que eu faço como um estímulo e ainda aprender a perdoar, ela vai dar um passo de crescimento muito grande. Porém, o mal que eu fiz, mesmo ela me perdoando, está construído dentro de mim, porque fui eu que fiz. E desse eu vou ter que dar conta. Então, quando a gente falar em salvação, o foco não pode mais ser para fora, só pode ser para dentro. Porque senão eu fico em dúvida. Então, pode passar, Ju, peraí. Pode ir, que é muito grande. Pode ir. Aí, tem um poema de exaltação à vida da Joana de Ângeles que ela diz assim, meu Deus, há um sol brilhando dentro de mim. É o sol da vida. Eu nasci para amar. Eu nasci
para servir. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Penso que talvez, né, poderíamos usar para nossa reflexão, porque aí eu preocupo menos com o que o outro está fazendo, mas eu vou preocupar mais com o que eu estou fazendo. Só que para que eu faça, eu preciso pensar e sentir aquilo, senão não vai ser possível. Então, ó, quando alguém me provoca, se eu sentir inveja ou raiva, esse mal é o mal que eu faço para mim. O que a pessoa fez para me provocar é o mal que mora dentro dela. Esse é dela. Se eu não entrar na mesma sintonia, fica para ela. Agora, ó, se eu entrar na mesma sintonia, não é que o mal que ela está fazendo vai me atingir. O problema é o mal que eu construí a partir do estímulo que ela me trouxe. Porque o mal que eu faço, esse é o que vai me fazer mal. Então, quando eu começo com maior clareza entender, eu começo a ficar vigilante. Então, lembra que era uma outra recomendação frequente de Jesus: vigiai e orai. Porque se eu percebi que o outro está fazendo alguma coisa, que a inveja está acordando, o ciúme, ó, eu vou começar a ficar vigilante. Esse mal, chamado ciúmes, me faz mal. Então, eu preciso ficar vigilante. Ficando vigilante, eu busco a oração, porque é com a minha voz que eu clamo ao Senhor, para que eu saia dessa caverna escura que vive dentro de mim. Porque como essa é a minha dificuldade, não precisa de muito tempo para eu ficar totalmente nessa caverna escura e sofrida. E aí parece que a razão abandona, o pensamento descoordena. É a hora que a gente apronta para fazer o famoso bafo. Porque, ó, agora eu perdi o pé. Por quê? Porque eu fui para aquele lugar escuro que está dentro de mim. Eu esqueci que dentro de mim tem um sol brilhando. Porque para nós, uma fase de transição, já aprendemos muito do que é o bem e do que é o amor. Todo mundo já tem condição de fazer coisas boas. Porém, por experiência, a gente sabe que em momentos de invigilância, a gente é capaz de fazer as coisas mais ridículas e assustadoras. Então, esse processo de vigilância e disciplina é fundamental para que eu me mantenha em equilíbrio. E é um processo a aprender. Porque se eu não me convencer que o mal que me faz mal é esse que mora em mim, eu vou continuar ficando chateado com as pessoas. Eu vou falar, por que fulano fez isso comigo? Ele não podia me tratar desse jeito. Ó, mas ele é assim. Ele fez com você e vai fazer com todo mundo que relacionar com ele. Por quê? Porque ele é assim. Agora, o como eu reajo àquilo, esse é o meu desafio. Quando a gente vê alguém que consegue lidar diferente, a gente fala assim para a pessoa, mas como que você consegue ficar tão calma diante disso? Ela olha e faz assim, eu não estou entendendo nem do que você está falando. Porque para ela é um processo de conquista que já está natural. A pessoa faz, ela olha e fica tudo bem. Ou seja, o estímulo nela não faz nada. Ela fica em equilíbrio. Então, ó, esse é um ponto de conquista. Quando a gente percebe, ó, eu estou mal, mas o que é que acordou dentro de mim? Até pouco tempo a gente fala assim, ó, eu estou mal porque a pessoa fez tal coisa. Ou não, não é porque ela fez comigo e com um monte de gente, só eu fiquei assim. Não, eu estou mal, porque quando alguém fala assim comigo, aquele meu sentimento, que eu devia ser bem aceita, bem quista, não é confirmado.
E aí eu fico muito abalada. Eu sinto rejeitada. E aí eu fico triste. Tristeza me dói. Aí eu já fico com raiva. Da raiva vem uma irritação. Da irritação me dá dor de cabeça. Aí pronto, ó. Aí foi uma sequência. Se eu não parar, eu só vou saber falar assim, ó. Ai, tô com dor de cabeça de novo. Aí eu vou tomar um remédio e acabou a conversa. Mas por que você está com dor de cabeça? Eu não posso mais tomar café. Eu vou trocar de travesseiro. O colchão. Ô, gente, eu falo brincando, mas é sério. Às vezes, dura mais de 10, 15 anos a troca de travesseiro, colchão, café, pimenta, suco, adoçante, corante, vai a lista, até eu falar assim, ó, eu não tolero nada que não sai do jeito que eu quero. Aí eu já fico super nervosa, mas eu preciso dar conta daquilo, então a musculatura é tensa, daqui a pouquinho eu estou com dor de cabeça. Mas esse é um processo que eu preciso investigar, senão eu não me salvo de mim. E por isso que eu falei, ó, nós estamos conversando de sentimento. Porque a gente conhece gente nervosa que não perde a classe. Continua uma leite. Tem gente que está estourando de dor de cabeça e faz assim, ó, boa noite, tudo bem? Está escondido aqui, ó. Eu sei o que eu estou sentindo, mas eu consigo formatar. E falar calma. Até com uma voz doce. Aí a pessoa passa, a gente faz assim, ó. Coração acelera. Mas eu consigo disfarçar. Então, eu preciso ter cuidado. Porque é uma dissimulação gravíssima. Porque às vezes eu estou escondendo de mim a realidade do que é mesmo que eu preciso salvar. E olha como fica difícil a situação. Porque a hora que eu me perco de mim, eu fico numa situação que eu não sei mais quem eu sou. Quando eu vou me definir, eu falo assim, ó, eu sou calma. Graças a Deus, no meu coração não tem maldade. Quando a pessoa fala isso, eu já regalo o olho e falo, ai meu Deus do céu, eu não posso conversar, porque no meu tem, a pessoa vai me perceber muito rápido. Então, olha só, quem mesmo do mundo de prova e expiação que vocês conhecem que não tem maldade no coração? Vocês conheceram alguém já? Foi bem esporádico o negócio, né? Teve um que não tinha nenhuma maldade na história da humanidade. Sabe como ele chamava? Jesus Cristo. Na história da humanidade. Semanas atrás, aí a gente viu o Pedro. Pedro tinha um trem que chamava covardia. A hora que a pessoa falasse assim, não, aí eu estava com Jesus mesmo. Eu não conheço o cara, eu não vi. Ó, maldade no coração, isso. Uma covardia, eu não salvo meu amigo. Então, na humanidade, nós, pessoas comuns, nós temos sentimentos difíceis. Por isso a gente sofre. Então, se eu falo, graças a Deus, no meu coração não tem, eu já estou negando. Se eu estou negando, eu estou falando que eu não tenho nada para fazer comigo porque eu estou tudo certo. Ou seja, não vou me salvar. Eu vou ficar paralisada. E essa paralisia responde por muitos sintomas difíceis que nós apresentamos. Então, quando ele fala assim, ó, salvar-se, não é a vida estar tranquila. Por quê? Porque a vida pode estar tranquila na hora que eu estou grudada no pique, não quero brincar. Então, eu só fico ali, ó, onde eu dou conta de dominar. Isso não é salvação, isso é esconderijo. É outra brincadeira essa. Então, esse é um cuidado extremado que nós precisamos ter para conseguir descobrir qual é o ponto a salvar na minha intimidade. Então, ó, continuando lá no Evangelho, ó, não busqueis alhures à força e à consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige
um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Eu imagino que a hora que eu estava falando antes, vocês estavam ficando meio chocados, achando que eu estava forçando muita história. Mas olha a definição dele, ó. A nossa incredulidade, essa não clareza de pensamento que me dá firmeza e sustento. Isso, ó, é como um monstro que suga o meu mais puro sangue. O que vai acontecer se pegar o melhor de mim e sugar? O que vai acontecer comigo? Imagina, ó, a gente vai pegar, vamos fazer uma doação de sangue. Não, mas agora você tira tudo, me deixa zerada. O que acontece? Ah, por que morre? Por que a gente morre se perder tudo? Ai, gente, credo, vocês não sabem mesmo? É tenso esse texto, né? Falei para vocês que o capítulo era curto, mas o chamado era forte. Ó, se for tudo embora, o que vai me manter vivo? O que vai me dar vigor e força? Não vai ter jeito. Então, olha só. Se a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade ficarem em mim, mesmo que eu escondi para ninguém ver, mas está aqui dentro, ele comparou a isso. Ó, vai abrir uma chaga quase sempre mortal. Então, vê que ele está falando que é uma coisa muito séria isso. Porque, olha, o impiedoso, ele não consegue relacionar com o próximo. Porque a hora que o próximo erra, ele é impiedoso. Ele cobra com toda a força. Ele não recua, ele não auxilia. Por quê? Porque ele é impiedoso. Por que que a mentira também é outro monstro? Ó, se eu habituar a mentir, eu me perco de mim. E aí, eu vou ter que fazer um esforço para ir mantendo uma máscara para todo mundo que está muito distante da realidade. E essa repetição desse desequilíbrio me adoece. Depois ele fala, ó, o erro. Por quê? O erro significa eu sei a lei de Deus e faço outra coisa. Eu sei a lei de Deus e faço outra coisa. Isso me enfraquece, porque toda vez que eu desencontro da lei que eu conheço, eu adoeço. Isso é regra. Qualquer doença que eu apresente significa que eu me desencontrei da lei que eu já conheço. E a incredulidade, eu não conheço nada para enfraquecer a gente mais que a incredulidade. Porque aí fico eu por mim mesma, sem força. E ele fala, isso acaba por adoecer. Mas que jeito que me adoece? Mortalmente. Eu estou na vida, mas eu não vivo a vida. Eu sobrevivo. Eu vou empurrando. Nada tem muito valor, nem nada tem muita graça. A gente olha a vida com uma certa desconfiança, porque ela perde o seu sentido. Então, quando ele pede, ó, não busqueis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Então, ele está falando o seguinte, ó, não adianta ficar procurando em muitos lugares, porque vocês não vão achar. Porque lá fora não tem como te dar essa força. Onde que eu vou encontrar força para me salvar? Em que lugar tem isso?
onde existe força para me salvar? Eu sei que vocês sabem. Lembra da dona Joana? Dentro de mim tem um sol. Esse sol é vida. Vida para servir. Então, quando ele fala do espiritismo aqui, é porque isso me esclarece. Mas não é isso que resolve. Então, o fato de ser espírita não me salva de nada também. Mas é só para eu entender que é dentro de mim que está essa salvação, quando eu sou capaz de fazer o bem. É isso que vai fazer eu encontrar força. E isso eu posso fazer, sendo espírita, evangélica, budista, na religião que eu me sentir bem, desde que eu faça o bem. Mas qual bem eu tenho que fazer? Como é essa história de fazer o bem? Porque às vezes a gente fica em dúvida. E esse é um outro exercício que vai dar muito trabalho para descobrir. Porque qual é o parâmetro que eu tenho para saber se o que eu estou fazendo é o bem ou não? Então, o Evangelho é um parâmetro para todos nós. Mas vamos pensar o seguinte, esse Evangelho é um contato nosso. Mas budista lê isso? Então, budista não salva. Salva. Uai, então e agora? Onde acha isso? Entenderam como a gente vai ter que agora ir expandindo essa leitura? Porque olha só, budista, eles também têm a sua crença que faz com que eles saiam do ego e se esforcem para viver para o outro, para aceitar a vida em cada desafio que ela traz. Eles também evoluem. Qualquer outra religião séria nesse sentido faz. Então, olha, nós, para fortalecer, precisamos de um parâmetro. A gente precisa ainda de algumas regras que nos ajudam. Mas seja lá o que for, nós vamos ter que vencer a amarra do nosso egoísmo, que fala primeiro eu, depois você. Então, quando Jesus ensinou, ele falou assim, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, são essas regras que vão nos auxiliando a vencer obstáculos. Só que para nós ainda é tão chocante que às vezes a gente faz assim, mas aí eu não vou me cuidar? Melhor não. Se você vai amarrar nesse lugar, melhor não. Porque é natural, quando eu cuido de alguém e dou amor, eu recebo amor. E quando eu faço um movimento de amor, é natural o cuidar-se. Mas no nosso caso, exagerar no cuidar-se, eu posso me amarrar na vaidade e não conseguir mais o movimento. E aí eu fico paralisada mais uma vez no pique, achando que aquilo é a vida. E eu não consigo lidar com uma adversidade. Qualquer dificuldade, eu já acho que houve uma falha. Então, eu vou tornando uma pessoa muito frágil diante de qualquer desafio. E quando ele coloca, então, desses monstros, né, porque isso vai nos adoecendo. Então, é comum nós todos pensarmos assim, nossa, eu sou tão boa, tão esforçada, mas eu não entendo por que eu tenho insônia. Eu sou calma. Nossa, eu sou tão do bem. Nossa, mas eu sou muito ansiosa. Eu não consigo parar. Mas eu sou tanta coisa que eu não entendo. Porque emocionalmente, espiritualmente, às vezes eu estou numa situação de tanto tormento, de tanto sofrimento. Eu não consigo entender. Eu me sinto uma pessoa muito boa. Mas eu tenho um ciúmes que me enlouquece. E aí a gente vai ficando, dividida. Eu sinto uma pessoa muito boa, mas eu tenho medo de gente.
Como assim, medo de gente? Eu não gosto de relacionar. Pessoas trazem problemas. Pessoas fazem a gente sofrer. Eu não gosto de gente. Ficou na moda até falar isso. Prefiro meus bichos. A gente ouviu muito tempo isso. Por quê? Porque eu me sinto uma pessoa muito boa, mas eu não consigo ficar perto de gente. E aí a gente não consegue entender como que essas duas coisas vão encaixando. Eu fui distanciando de mim e eu não consigo perceber, que hora que acontece isso. Começou o problema, o distanciamento. Eu não sei mais. Isso gera ansiedade. Aquele medo inespecífico de alguma coisa que eu não defino o que é, não sei de onde vem, mas que me acelera. Se acontecer de me pegar assim e a vida apimentar, agora está na moda de novo. Quantas pessoas você conversaram essa semana que falou assim, fui diagnosticado com pânico? Quantas essa semana? Tá na moda. Por quê? Porque está avolumando isso de uma tal maneira que a pessoa não dá conta mais de controlar o que está acontecendo fisicamente, tamanho o pavor que ela fica diante de uma situação que ela imagina que vai acontecer, mas que ela não sabe nem falar o que vai acontecer. Ela sabe que ela passa mal, e não é brincadeira, porque ela passa mal, vai retirando de várias situações, mas ela já não sabe mais falar o que é. Por quê? Porque esse monstro vai sugando, e vai enfraquecendo, e vai sugando, e me enchendo de sintoma. E aí eu não consigo resolver, porque agora eu não sei mais falar que hora começa. E vê que vai dando muita aflição mesmo. A pessoa quer se salvar e não sabe de quê. Até que uma hora ela escolhe que vai ficar só dentro de casa, porque ela não aguenta mais. Quase sempre mortal. Pode não me matar fisicamente, mas mata a minha vida produtiva. A vida daquele que luta e vence obstáculos, porque entendeu que a vida é feita assim, de grandes desafios, para que eu possa transformar. Se eu não aceitar desafio, eu vou ser a criança. Eu até quero brincar, mas eu passo a noite grudada no pique. Eu não aceito correr, eu não aceito pular, eu não aceito perder, eu não aceito nada. Então, eu tô. Aí os coleguinhas falam assim, é café com leite, deixa aí. Já exclui, vamos brincar todo mundo, deixa o café com leite. Porque não brinca, não sai daí. E olha que engraçado, quem está de fora já sabe. Fala assim, então ele é nosso amigo, mas não adianta conversar, não aguenta. Fala não, deixa para lá. Vê com quantas pessoas a gente vai fazendo isso. Não aguenta. Não pode falar que a pessoa já chora. Deixa para lá. Então, eu preciso avaliar. Por quê? O que me falta para que eu tenha força? Essa disposição de lutar. Então, aí a gente entende, né? Quando Jesus falava lá na parábola dos talentos, servo mau e preguiçoso. Eu me intrigava com o preguiçoso, porque às vezes a gente vê a luta, faz assim, preguiça de... porque vai me dar muito trabalho. Eu vou ter que trabalhar tanto aqui dentro, vai me incomodar tanto, que dá uma preguiça disso. Eu vou ter que enfrentar tanta coisa aqui dentro. Preguiça. Era dessa preguiça que ele falava. Porque a vida é assim. No silêncio do meu pensamento, ele vai me pondo num monte de situação que exige. E tem hora que a gente fala assim, agora não quero. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador. Conhecemos a humildade? Talvez por isso a vida pode ser tão desafiadora. Então, a humildade é uma necessidade nossa. Para entender que a vida é oportunidade para todo mundo, mas que cada um tem a sua. E se eu tiver a humildade, eu consigo entender que a vida do outro é diferente da minha. Então, eu não preciso olhar para ele com inveja. Eu entendo,
Ele tem isso, mas esse compromisso é o dele. Eu preciso saber qual é o meu. O humilde, ele reconhece o lugar que ele tem e valoriza o lugar que ele está. Porque ele não vê o outro como mais, não se vê como menos. Ele entende essa igualdade, mas que cada um precisou de uma oportunidade. Então, ele não vai se envaidecer com a vida, mas ele também não vai deprimir, se menosprezar. Agora, eu penso que quando ele fala submisso ao Criador, se a gente não ler com atenção, dá até coisa ruim. Porque a gente pegou, como diria a molecada, ranço da palavra submissão. Que é como se fosse assim, alguém vai mandar e eu vou obedecer? Opa, peraí. Por que eu acharia ruim de obedecer? Quando eu não sei fazer o quê? Quem tem problema com obediência? E quando a gente tem esse problema, por que isso pega? O que acontece dentro de mim quando eu recebo uma ordem? Que coisa difícil. Então, alguém aqui relaciona com pessoas mandonas? Então, por que é difícil relacionar? Eu não sei se quem não é humilde sabe mandar. Eu não sei. Porque não tô falando de nós. Não, eu tô aqui pensando que às vezes a gente confunde autoritarismo com saber mandar. Eu acho que saber mandar é a gente entender o potencial daquele que está perto de nós e explorar esse potencial. Então, nós vamos ter que pensar em que é se submeter à lei de Deus. Porque, às vezes, a gente fica um tanto contrariado com essa colocação. E isso é uma coisa mais ou menos assim para a gente pensar. Infelizmente, nós habituamos a construir um Deus que ficou humanizado. Então, a gente imagina aquele homem velho que é mandão, autoritário. Quando, na verdade, de novo, é nós construindo coisas equivocadas. Então, quando a gente for pensar em ser submissa ao Criador, é lembrar assim, lei de Deus é a lei natural. Se alguém falasse há tempos atrás para a gente que lei de amor é só uma lei natural, assim como a física, a biologia, a matemática, a química, a gente ia fazer assim, hã? Que rolo é esse? Então, hoje, está junto. Lei natural é a lei de Deus. Então, eu estou submetida a todas as leis que regem a matéria. Mas eu estou submetida a todas as leis naturais que regem esse planeta, o universo. Nenhuma lei vai modificar por mim. Então, o que é me submeter? É submeter a essas leis. E quanto mais eu vou conhecendo, mais fácil fica. Porque a lei de Deus traz esse equilíbrio. Então, quando Kardec falou, não tinha ainda sido feito o enunciado da lei de ação e reação. Ele não falou em lei de ação e reação. Lei de ação e reação vem muito mais tarde com André Luiz, porque ele precisava de um físico brilhante chamado Isaac Newton para fazer o enunciado e ele falar assim, sabe essa física?
vai reger vocês também. Então, agora chegou a física quântica e fala assim, ó, perispírito agora é matéria. Porque antes a gente falava assim, energia, mas não sabia que energia era matéria. Agora ficou assim, energia é matéria, perispírito é matéria. Uma matéria mais sutil, mas matéria, que tem que obedecer à física como qualquer outra coisa. Aí é que eu sou submissa a essa lei. Por isso, eu posso fazer o mal a quem eu quiser, mas a reação desse mal que eu construí em mim é obrigatória porque é uma lei da física. Essa é a infinita justiça de Deus que não falha. Por quê? Porque essa lei tem um enunciado e ponto. Então, é essa clareza que nós precisamos construir agora no tempo novo, para não ficar humanizando um Deus que é temperamental na nossa imaginação e que fica bravo com algumas coisas, magoado com outras e vingativo com outras tantas. Quando, na verdade, essa lei é uma lei constante, imutável, infinita. É a lei de amor em sua apresentação. Ou seja, o que está previsto nela é o bem o tempo todo. Só que lidar e reparar aquela minha construção faz parte do critério de justiça que não falha. Então, quando a gente vai entendendo isso, vai tirando esse peso que a gente imaginou que tinha no ser submisso a Deus. Então, não tem como eu provocar uma pessoa e depois não achar quem me provoque. Não tem como eu enganar uma pessoa e depois não achar quem me engane. Porque talvez é o que eu disse, a pessoa que eu enganei, ela pode até me perdoar, porque ela fez uma escolha feliz e cresceu. Mas isso que eu construí, enquanto eu não reparar, eu vou encontrar no meu caminho como um ímã que atrai alguém que, na parceria, vai fazer isso comigo também, porque isso é meu. A construção é minha. Não tem uma modificação para isso. Então, essa lei a que nós teremos que ser submissos e conscientes que ela nos convida o tempo todo para fazer ao próximo o que eu gostaria que a mim fosse feito. E como Deus é sábio, eu vou sentir a dor que eu impus ao outro para avaliar judiciosamente o quanto isso é difícil e escolher se eu pretendo continuar ou se está na hora de parar. Então, Deus não vai fazer um movimento de punição. Isso foi nossa fantasia. Então, lembra na parábola do filho pródigo, quando ele decide ir embora de casa, não tem um movimento do pai para buscá-lo no caminho. Deus foi deixando ele ir à vontade. Ele foi quanto ele quis, até onde ele quis. Que hora que ele volta? A hora que ele falou, não quero mais sofrer, agora eu cansei, eu quero voltar. E quando ele volta, o pai o recebe com uma festa, com muita alegria, porque agora, por si mesmo, ele tomou a decisão do retorno. Então, não teve isso que Deus falou, ele foi lá agora, espera aí que eu vou castigar. Esperava, porque faz parte da lei o respeito. Respeito à decisão do outro. Então, a gente precisa ter cuidado, porque o nosso pensamento, infelizmente, tem muita fantasia em relação a Deus. E isso ainda nos atemoriza e distancia dessa realidade da lei de amor, que é uma luta que nós vamos fazer para reconstruir essa lógica em nós. Tudo bem até aqui? Beleza? Sem perguntas? Alguém quer fazer alguma observação? Não? Oi. É fácil, às vezes, obedecer. Mas, por exemplo, para mim, regras nem sempre é difícil. Mas é muito difícil não ser obedecido. Então, em diversas fases da vida. Quando a gente tem um filho que tem dificuldade, ele te testa a todo momento. Então, eu acredito que seja um sentimento diferente aquele que não ser obedecido. É diferente do que a gente tem que obedecer. Não sei se é o mesmo ou não, então essa seria uma pergunta. E qual sentimento que a criança tem que ser trabalhada? Nesse caso, exatamente aquele exemplo que você deu,
para que no futuro ela não tenha mais problemas que nós adultos já temos. Quando a Mércia fala assim, é fácil obedecer, se a gente tiver a cabeça no lugar, é muito fácil obedecer. Porque obedecendo eu fico isento de responsabilidade. Dá errado, eu olho e faço assim, foi você que mandou. Então, às vezes, para ficar no pique, a gente escolhe obedecer. Só que tem uma hora que essa comodidade começa a me sugar para a morte e eu começo a ver que minha vida está indo embora porque essa obediência falsa está me matando, porque não é obediência, é falta de responsabilidade. Eu começo a querer brigar com quem está me mandando. E aí começa o problema. Então, quando a Mércia falou assim, como é difícil não ser obedecido. Porque eu vou ter que aceitar ponto de vista diferente do meu. E para nós isso não é fácil, porque, afinal de contas, quem sabe melhor das coisas sou eu. Isso é quase que uma certeza que a gente tem. E, quando a Mércia está falando, é uma coisa que eu escuto muito, assim, eu atritei com minha mãe semana passada, porque eu falava assim, ai, mãe, você vai arrumar a cozinha desse jeito? Elas falavam assim, nossa, mas você é chata até nisso, hein? O jeito que a mulher lava a louça, você quer corrigir. Mãe, pá, e é verdade. Porque, do meu jeito é mais rápido, mais prático, mais eficiente. Nossa, gente. Vai ser arrogante assim lá em Sertãozinho mesmo. Olha que absurdo. Agora, se no pequeno eu sou assim, imagina no grande. Então, quando alguém contrariar, se isso não for claro, eu posso ficar arrasada e não entender por quê. E ainda vou achar que sou eu que estou com a razão. Por quê? Porque eu acho que quando me obedece, é o melhor caminho. Né? E não tem o meu caminho. Cada um que faça o seu. Então, essa flexibilidade nós precisamos urgentemente compreender. O que o filho faz? Ele força você a mudar o seu caminho. Por quê? Porque se eu for brava, ele fecha e não fala mais comigo. Então, eu vou ter que aprender, como Edão disse, não ser autoritária, mas mandar conduzindo, trilhando junto com. Que aí eu vou fazer aquele papel de envolvimento. Aí eu aprendi a fazer com amor. Aí eu acho caminho novo. Mas isso não acho simples e não acho fácil. No primeiro. O segundo vai te convidar para um outro caminho. E assim a gente vai flexibilizando cada vez mais. Por quê? Porque não tem um caminho, não tem um